Hoje nós vamos falar sobre a região Nordeste, a nossa região, a região que a gente mora, que a gente se encontra, a cidade de Floriano, o nosso Piauí, tá certo? É uma região muito legal, gente. Aula passada a gente falou sobre a região Norte, que tem a Mata Atlântica, que é a mata muito importante para o mundo, que é considerada o pulmão do nosso planeta. E aí hoje nós vamos falar sobre a nossa região, a região Nordeste. Vamos lá aprender um pouco sobre ela? Você sabia? Seu território é formado por 9 estados e é a segunda maior região mais povoada do país. Por que será que ela é a segunda região mais povoada do país? Vamos lembrar lá de história que a gente falou no mês passado. A questão dos portugueses chegando e povoando o litoral. Lembram? Vejam aí que a nossa região Nordeste tem uma grande parte do litoral do nosso Brasil. E é justamente onde os portugueses chegavam. Depois eles se interessaram para a cana-de-açúcar, lembram? E foi justamente na região Nordeste onde tinha um clima perfeito para essa plantação. E aí resultou que ela é a segunda maior região mais povoada do nosso Brasil. A população é mais numerosa no litoral, como eu acabei de falar, e a área central é pouco povoada por conta do clima semiárido e das secas. Nosso Nordeste é muito lindo, é muito rico, só que tem a questão das secas. Sabemos que as nossas chuvas são escassas. Agora, nesse momento, no nosso mês de setembro, nós estamos começando justamente esse período que nós estamos sem chuva, que é o calor. As paisagens naturais, o relevo, como é o relevo da região Nordeste? Ele reúne estados com diferentes paisagens naturais. Primeiro, aí nessa imagem é como se fosse toda a região Nordeste, tá bom? O que a gente vai ver? Ele tem planícies litorâneas, que é essa parte plana, planícies litorâneas que estão logo aí, pertinho do mar. Depois nós temos o planalto, que é aquela parte um pouco mais alta. Se você ver aí, você vai perceber aí que tem um nomezinho na imagem. E depois nós temos uma depressão, que é nessa parte verde. Vamos lá descobrir mais um pouco? A vegetação. Você já chegou em um lugar onde a vegetação é justamente dessa forma? Eu já vi. Em alguns interiores, tá? Quando a gente passa, é justamente dessa forma. Quando tem uma gotinha de chuva, tudo fica verde. Mas quando passa a chuva, que a chuva pra gente é pouca, considerada aos outros estados, fica justamente dessa forma. Por isso que tem tantos cactos, porque o cacto ele consegue sobreviver nessa região, porque ele acumula água e ele não tem folhas. A folha dele é como se fosse o espinho. Na folha, se fosse folha, ela ia tirar a umidade, ia perder a umidade. Por isso que ele é espinho e ele não perde com tanta facilidade a sua água e consegue sobreviver por muito mais tempo. Caatinga é o bioma exclusivamente brasileiro e compreende cerca de 11% do território nacional e 70% da nossa região Nordeste. Ou seja, mais da metade da nossa região Nordeste é a Caatinga, justamente essa imagem aí. O que quer dizer Caatinga? Caatinga quer dizer floresta branca. É uma floresta, só que a gente não vê o verde, predomina a branca. Por quê? As folhas caem. Elas não conseguem viver nessa região sem chuva, tá? E aí também temos a Mata dos Cocais. A Mata dos Cocais é classificada como mata de transição, posto que se localiza entre as florestas úmidas da Amazônia. Lembram que lá na aula passada eu falei que tem uma parte da floresta amazônica aqui no Nordeste, no Maranhão? Então, a Mata dos Cocais, ela se localiza entre as florestas úmidas da Amazônia e o clima semiárido do sertão, que é a Caatinga. E aí nós temos os cocais, os cocos, os coqueiros bem altos, tá? E temos também a vegetação litorânea, que é aquela parte lá do litoral. Como é essa vegetação? Na categoria de vegetação litorânea, podemos incluir os mangues,
que é um riquíssimo ecossistema local de moradia e reprodução dos caranguejos e importante para a preservação de rios, lagoas. Também podemos incluir as restingas e as dunas. Temos também as dunas maranhenses, que são muito importantes, tá? Para aquelas pessoas que vêm conhecer, para pessoas que vêm conhecer o Brasil, e aí todo mundo quer conhecer as dunas. Olha que imagem linda. E temos também o nosso cerrado. O nosso cerrado ocupa 25% do território brasileiro, mas no Nordeste só abrange o sul do estado do Maranhão e o oeste da Bahia. Apresenta árvores de baixo porte, com galhos retorcidos, e no chão é coberto por gramíneas. O que são gramíneas? São esse tipo de vegetação aí, como se fossem gramas. Toda a extensão dele, ele tem essas árvores grandes com esses galhos retorcidos, só que toda a parte do chão, toda a parte terrestre é coberto por essas gramíneas, chamadas gramíneas, como se fossem uns capinzinhos bem fininhos, uma superfície de grama. E é um solo com alta acidez. E aí a floresta tropical. A Amazônia Maranhense é dona de rica biodiversidade, ocupa 26% do bioma amazônico, encontra-se em 62 municípios do Maranhão, grande parte, né? E representa, em termos de bioma, 34% do território do nosso estado. No entanto, ela corre o sério risco de desaparecer. Há anos vem sofrendo com desmatamento, retirada ilegal de madeira, mineração, justamente aquela parte que a gente diz que o homem está vindo e está querendo só usufruir e não está cuidando da natureza, tá? É importante você lembrar que a parte da floresta amazônica que existe no Nordeste está situada no Maranhão. Gente, eu falei no nosso estado porque para mim também, eu moro aqui no Piauí e no Maranhão, por isso que eu digo nosso estado, certo? E aí vamos falar da hidrografia. Primeiro nós temos 3 rios importantes, mas primeiro eu trouxe o Rio Parnaíba. Por quê, tia? Porque o Rio Parnaíba é esse que vocês têm contato. Nós temos um contato maior, que todo mundo já viu, tenho certeza. E aí ele é nessa parte em destaque do mapa, certo? O Rio Parnaíba, também conhecido como Velho Monge, é um curso de água que divide politicamente os estados do Maranhão e do Piauí. Floriano, Piauí, Barão, Maranhão. A gente vai descendo, temos Amarante e temos São Francisco do Maranhão. Logo descendo, nós temos a capital Teresina e temos Timon, que é uma cidade do Maranhão. Então, o Rio Parnaíba é conhecido por dividir politicamente os estados do Maranhão e do Piauí. E é o maior rio genuinamente nordestino, sendo navegável em toda a sua extensão, tá bom? Não sei se vocês já viram, tem excursões de pessoas de barcos, de jet ski, que vão daqui, vão até Teresina e voltam. E aí, toda a sua extensão é possível navegar. Ele não tem nenhuma parte seca. E aí também temos o Rio São Francisco, que ele é conhecido como Velho Chico, chamado carinhosamente de Velho Chico. É um dos mais importantes cursos d'água do Brasil e da América do Sul. O rio passa por 5 estados e 521 municípios. E ele é o maior da região, tá? Então ele é maior do que o Rio Parnaíba. Várias represas e usinas hidrelétricas tem nele, como a de Sobradinho, em Juazeiro. Juazeiro, na Bahia, tá certo? E aí nós temos o Jaguaribe. Jaguaribe vem do termo tupi, que significa no Rio das Onças. No seu leito foram construídos 2 grandes açudes cearenses, o Oroz e o Castanhão. São 2 açudes lá para o Ceará que a gente não tem muito, não é muito chegado para a gente, só que é muito importante para o nosso Nordeste, tá? Os braços do Rio Jaguaribe
chegavam a desaparecer em épocas secas, o que lhe rendeu o título de maior rio seco do mundo, retornando e crescendo muito rápido em volume e extensão na estação chuvosa, tornando necessário usar canoas para atravessá-lo. Ou seja, quando está seco, o rio Jaguaribe, ele fica bem seco, em alguns lugares não é possível navegar. E aí, quando chove, sim, é preciso ter canoa para trafegar por ele, mas só quando chove. E aí nós temos aqui no nosso Nordeste sub-regiões. Ele é dividido em meio norte, sertão, agreste e zona da mata. Como é que a gente divide essa região? Será que uma pessoa chegou e só disse assim, eu vou dividir o Nordeste em sub-regiões? Não. Eles observaram o clima, o relevo, a vegetação e a ocupação dessas sub-regiões. E aí decidiram subdividi-lo. E aí nós temos a parte do meio norte, que é o Maranhão e o Piauí. A pessoa perguntava, você mora no meio norte do Nordeste? Sim. Essa parte verde aí que a gente tá. Vamos lá, falar um pouco sobre elas. A zona da mata. A zona da mata se encontra na faixa costeira do Nordeste. A mais povoada, como sabemos, devido à vinda dos portugueses, e tem o maior número de indústrias. O seu clima é tropical e a vegetação natural é a Mata Atlântica. Temos aqui as imagens, bem legais, dá vontade de ir lá. E aí nós temos outra região que é o Agreste. É uma pequena área de transição entre a zona da mata úmida e o sertão, a parte seca. Ele fica justamente nessa posição. O sertão, que é a maior das sub-regiões de clima semiárido, solo raso e pedregoso, chuvas escassas e mal distribuídas. Lembram que eu falei da questão do cacto, também chamado de mandacaru? Eu chamo de cacto. A vegetação típica do sertão é a caatinga, que é justamente aquelas características que eu dei agora há pouco sobre a caatinga. E o meio norte, que é a nossa área. Lembram que eu falei? Alguém perguntava, você mora no meio norte, na região meio norte do Nordeste? Sim, a região meio norte é justamente o Maranhão e o Piauí. Então você vai identificar muito fácil as características dessa área. É uma faixa de transição entre o sertão e a floresta amazônica. É uma vegetação exuberante. Nós temos o que? A carnaúba, babaçu e a mata dos cocais. Aí nessa imagem nós temos o coco babaçu. Gente, no Nordeste, como é o extrativismo? O que as pessoas encontram? Nós temos a pesca, coleta de vegetais, coleta de vegetal, que é a carnaúba e babaçu. A gente tem nessa imagem, não sei se vocês já viram, pessoas quebrando coco babaçu. Eles quebram esse coco e aí vão extrair o azeite de coco, que é muito cheiroso, usado na nossa culinária. Eu adoro fazer comida com leite com azeite de coco. E aí nós temos o babaçu e as frutas é uva e melão. E o turismo? Turismo, como a gente falou agora há pouco, uma importante parte do nosso turismo são as nossas praias, o nosso litoral. Temos também cidades históricas, como Olinda, São Luís também, e temos grandes capitais. Eu trouxe o exemplo da nossa capital do Piauí, que é Teresina. É muito importante para a região Nordeste. E a sua população? Quem mora aqui no Nordeste? É uma mistura de povos, índios, portugueses, holandeses, franceses e africanos. É uma população mestiça ou parda. Temos os vaqueiros do sertão, temos jangadeiros, pescadores do litoral, baianas, artistas do artesanato, repentistas, que são aquelas pessoas que cantam, aquelas rimas, e temos as mulheres rendeiras que fazem as rendas. Nós temos aqui a foto dos repentistas e aqui
as mulheres baianas, que são muito importantes também para a nossa cultura do nosso Nordeste. E as nossas manifestações culturais? Nós temos Nosso Senhor do Bonfim, na Bahia, temos romarias em homenagem ao Padre Cícero no Ceará, temos vaquejadas e também temos o carnaval em Touro. Aqui o Padre Cícero que eu trouxe, que as pessoas vão visitar. E as vaquejadas. Você já foi uma vaquejada? Gosta de cavalos? É bacana assistir, eu adoro. Gente, nós temos agora danças, que é folguedos, danças e folguedos, que é o frevo, baião, bumba meu boi, marujada e tem outras. Eu trouxe só essas porque são muitas, tá bom? O frevo. E as lendas e mitos da nossa região. Nós temos, além os mitos, as lendas e mitos, nós temos o Saci Pererê, capoeira, lobisomem, iara, boitatá, curupira e muito mais, tá? Nós temos o Saci, a iara, o lobisomem e o boitatá, que eu trouxe a imagem para vocês. Espero que tenham gostado da nossa aula. A nossa região é muito vasta, muito rica, tá certinho? Façam as atividades com cuidado. Até a próxima aula. A gente se encontra para corrigir todas as atividades. Não esqueçam, tá bom? Um cheiro!